Bom, vamos começar então. Nosso assunto agora será cinemática em uma dimensão, tá? Depois a gente vai ver em duas e três, mas nesse primeiro momento vamos entender como é que funciona a cinemática em uma dimensão só. Eu vou apresentar o slide assim, não com o modo reproduzir, por conta que eu não consigo mexer o mouse, tá? Se não for assim, mas vamos lá. Cinemática. Para descrever um movimento, precisamos primeiramente escolher um referencial, que vai ser o nosso observador, tá? Que será representado aqui pelos eixos cartesianos, que a gente já conhece muito bem. Devemos também escolher a origem, então está aqui a nossa origem. Beleza. Descrever o movimento significa dizer em que posição o objeto estará em qualquer instante de tempo. Queremos então determinar o vetor posição R de t. Então a gente vai estar determinando aqui o R1 na posição do tempo 1 e o R2 na posição do tempo 2. O vetor R de t pode ser escrito de termos de suas componentes, tá? Aqui a gente vai dar um tridimensional, só para deixar o caso mais geral, mas o R de t vai ser x de ti, mais y de tj, mais z de tk, ok? Bem, continuando. Chamamos então de vetor deslocamento da partícula entre os instantes t1 e t2 o vetor ΔR, que é esse cara aqui, ó, que é o RT2 menos o RT1, tá? E aqui dentro das componentes, né, quem vai ser o RT2 menos RT1? Vai ser o x2 menos x1, i, y2 menos y1j, z2 menos z1k, ok? Então vamos, definimos o vetor velocidade média como a razão entre o vetor deslocamento, que é o ΔR, e o intervalo de tempo necessário para realizar o deslocamento. Então a velocidade média de T1 e T2 vai ser ΔR sobre ΔT, que vai ser R2 menos R1 e T2 menos T1, tá? Aí aqui um questionamentozinho, vai, alguns segundos para você pensar, qual vai ser a direção do vetor velocidade média entre T1 e T2? A direção vai ser dada por quem? Pelo seu ΔR, tá? Você vai fazer a decomposição dele, fazer lá um produto escalar e descobrir o ângulo dele, correto? Então vamos lá. Vamos estudar então primeiro, como sempre, né? A gente começa com o movimento uniforme. O movimento uniforme se caracteriza pelo fato de que percursos iguais, ou seja, seus ΔRs, são realizados em intervalos de tempos iguais. Pela definição de velocidade média, tem um T2, então é ΔR por ΔT. Vemos que ele não varia, tá? O V de T é uma velocidade sempre constante. Como o ΔR é V0 ΔT, o ΔR também é um vetor constante. Então, você tem o movimento retilíneo. Sabendo que o vetor posição em um instante inicial R de t0 e a velocidade v0, podemos obter o vetor posição em qualquer instante do tempo. Tá, na realidade, na prática, né, a gente sai daquela equação que a gente costuma brincar no ensino médio, né, fala que você da equação da velocidade média, você sai na equação do sorvete, tá? Mas é basicamente isso mesmo, tá? Você tem ΔR por ΔT, então R de t menos RT0, t menos t0, acaba que R de t vai ser R de t0 mais v0, t menos t0. Naturalmente, se você assumir aqui que o tempo inicial vai ser zero, né, aí você chega aí na expressão novamente. Dentro do movimento uniforme, então, você criou a lei horária do movimento retilíneo uniforme, que é R de t igual a R de t0 mais v0, t menos t0. Tá? Com o movimento retilíneo, é conveniente escolher a direção de um dos eixos coincidente com a direção do movimento. Então, naturalmente, como é uma única dimensão, a gente escolhe o eixo x, né, com o nosso versorzinho i aí. Então, a velocidade inicial aqui vai ser v0i, ok? Então R de t vai ser x de t, i. Como x de t é x0, v0, t menos t0, R de t será x0 mais v0, t menos t0, i. Ok? Bem, os gráficos, né? A parte gráfica também, se você se lembrar, nada mais sossego, porque você tem uma equação aí que é do primeiro grau, logo ela gera uma reta, né? É interessante que a gente consegue visualizar o movimento, né? Se você tem um eixo aí de tempo, né? Como a gente vai ter na maioria das vezes, e no caso um eixo de espaço nesse tempo, se você tem uma reta, trata-se de um movimento uniforme, ok? Então, e a velocidade é calculada como sendo o coeficiente angular dessa reta, beleza? Como V é ΔX sobre ΔT, que a gente já sabe, você pode ter velocidades positivas ou negativas.
Claro, se o x2 é maior que o x1, então o movimento é de sentido crescente, então você vai ter velocidade positiva. Se o x2 é menor que o x1, o movimento é no sentido decrescente, então você vai ter uma velocidade negativa. Nesse caso, especificamente, como é que ficaria o gráfico? X por t. Se é decrescente, o nome já diz, né? Você vai ter um gráfico decrescente. Bom, e outra coisa interessante, né, que a gente tem que denotar isso quando você estiver dando aula, eventualmente discutindo alguma coisa desse tipo, quanto maior a inclinação, maior a velocidade, né, porque você vai ter variações de distância grandes em intervalos de tempo pequenos. Isso dá a nossa inclinação, ok? Aqui a gente tem um exemplo, vamos partir aqui para fazer um. Um carro percorre 10 quilômetros a 50 quilômetros por hora, até que a gasolina acabe. O motorista caminha então 4 quilômetros em meia hora até um posto. Aí ele quer qual é a velocidade média desde que entrou no carro até o posto. Bem, vamos ver aqui, a gente vai precisar fazer o desenho, mudando de tela. Tá aqui no preto, beleza. Ele andou aqui, teve dois trechos, né, que ele andou. Ele andou primeiro 10 km, aqui a uma velocidade de 50 km por hora. Nossa, eu quero tirar esse negócio, eu não sei, mas tudo bem. 50 km por hora. Depois ele andou até o posto 4 km num tempo de meia hora. Tá? E ele quer a velocidade média daqui até o posto. Velocidade média, a gente viu que é o ΔX pelo ΔT. Só que o ΔX aqui, ó, é tudo. Então eu vou ter 14 km. Bom, 14 km. E o tempo total, né? Eu preciso do tempo total. Eu sei que aqui levou meia hora. E esse tempo aqui, ó. Vou chamar isso aqui de trecho 1, tá? O tempo no trecho 1, né, se você pensar assim que velocidade é um espaço no tempo, o seu tempo vai ser espaço por velocidade. Espaço por velocidade vai ser 10 dividido por 50, certo? Corta, corta. O nosso tempo aqui vai dar 0,2 horas. Beleza? Então eu tenho 0,2 mais 0,5, eu tenho 0,7 horas. Fazendo a divisão aqui, 14 por 0,7 dá 20 quilômetros por hora. Opa, 20 km por H. Beleza? Fechou. Depois ele queria saber o que mesmo? Vamos voltar lá para ver. Ele fala: se depois disso o motorista traz o combustível de volta em 35 minutos, qual é a velocidade média desde o instante em que ele entrou no carro até o retorno? Até o retorno do posto, tá? Não é o posto, não, o retorno do posto. Então quer dizer que ele gastou 35 minutos na volta, ele foi mais lento, né? Então quer dizer que ele vinha aqui, ele veio, depois ele voltou daqui para cá, ele voltou num tempo de 35 minutos. Aí, primeiro probleminha, né? O primeiro probleminha, eu tenho que ver quanto está em hora, porque eu estou trabalhando em hora, né? Quanto que dá 35 minutos. Eu fiz a conta aqui, deu 35 minutos, dá 0,58 a hora. Ok? 0,58 horas. Arredondando, tá? Com duas casinhas aí. Beleza. Feito isso, o que eu preciso saber agora? Ele quer saber a velocidade média agora, né? Saindo do momento que ele entrou no carro, que ele foi lá e voltou aqui para a posição. Aí se a gente for de novo, velocidade média dá no mesmo esquema. ΔX, ΔT. Bom, só que agora eu tenho 3x, né? Se você prestar atenção, eu tenho 10 mais 4 que ele foi. Aí aqui, ó, menos 4 que ele voltou. Ó, questão, né? Tá indo aqui, a minha reta eu tô contando para cá, sendo positivo, então ele foi mais 4, voltou menos 4. Depois o tempo é o 0,7 mais meia hora. Cara, por que ele tá assim?
meia, aí mais o tempo que ele demorou, 0,58. Opa, pronto. Isso aqui tudo vai dar 10 por 1,28. 1,28, 10 por 1,28 dá 7,8 km por hora, ok? Depois ele quer o quê? Voltando aqui, no item C, faça o gráfico da posição X em função do tempo, né? Aqui, enfim, fica difícil não, vou só fazer um esboço do gráfico aqui para você ter ideia. O movimento é uniforme, então ele vai aqui no primeiro trecho, né? Ele gastou 0,2, então ele vai ter uns 0,2 horas aqui. Aí depois ele gastou mais meia hora, não é isso? Então ele vai até os 0,7, né? E depois ele gastou um pouquinho mais de meia hora, então 0,7 vai até 1,28 aqui. 1,28. Esse é o eixo do tempo em horas, ok? E o nosso eixo do tempo, do espaço, vai estar x, está em metros. Ok, ele vai percorrer então aqui 10 km, depois ele anda mais 4, né? Ou seja, vai para 14, correto? Então vamos colocar aqui o 10 aqui. Canetinha. O 14 aqui. Bom, aí deixa eu fazer em azul. Quer dizer então que ele veio aqui. É tudo reto, tá? Cuidado aí, aqui tá meio assim, mas tá embaçado, mas é uma reta, tá? Depois ele vai até o 0,7, segundo trecho. E aí o último trecho ele volta para cá, decrescente. Tá feito um esboço. Né? Dentro do gráfico é importante, né, você partir, você identificar a origem, você colocar os eixos, né, tempo e espaço aqui, as unidades, eu já errei a unidade aqui, não é metros, tá, é km, quilômetros, e pronto, está resolvido o problema, beleza? Fechou, apagou aqui. Por que você não está me deixando deletar, cara? Whiteboard, file. Mandou format. Cara, esse computador é meio doido, velho. Juro pra vocês. E eu. Borracha, pô. Certo? Aí, sacanagem. Eu quero. Ah, agora você foi, né? Beleza. Enfim, vamos lá, que tem coisa pra ver ainda. Vamos passar então ainda retilíneo, mas movimento acelerado aqui. Qualquer movimento retilíneo que não seja uniforme, ou seja, que tenha velocidade constante, a gente chama de acelerado, tá? Aqui tem um gráfico que você, enfim, você já deve ter visto isso, está cansado de ver. Você tem um arcozinho de parábola aqui, né? E a definição de velocidade métrica é ΔX por ΔT. Vemos que graficamente ela representa o coeficiente angular da corda que liga os extremos P1 e P2 aqui, tá? Vem o P1 aqui e o P2 aqui. Da curva do gráfico x de t. Velocidade média entre t1 e t2 é equivalente à velocidade de um movimento uniforme de uma partícula saindo de x1 em t1 e chegando em x2 em t2, tá? Enfim, você tem aqui os intervalos de tempo, enfim, você vai chegar nesse arco aqui, né? Essa ligação total. Mas assim, né? O movimento é acelerado. Se você supor aí que um carro percorra 400 km em linha reta, em 10 km, em 10 horas, você vai dizer então que a velocidade média dele é 40 km por hora. Tudo bem, de fato é, né? 400 km. No entanto, o movimento não está bem caracterizado. Tá? A gente se utiliza da velocidade média por ser uma forma prática, para introduzir o movimento, né, para os alunos, enfim, tudo isso. Mas na situação real do nosso dia a dia, o movimento não acontece dessa forma. Tá? Há momentos em que a velocidade se mantém constante, isso é fato, mas durante um trecho a gente nunca consegue exatamente estar com aquela velocidade constante o tempo todo. Então a gente precisa entrar com o conceito de velocidade instantânea. Tá?
que é bem complicadinho você inserir isso, esse tipo de conceito com o ensino médio, tá? Que é o objetivo de estudo de vocês de licenciatura. Por quê? Porque eles não têm noção de limite ainda, né? Mas enfim, vamos lá. A velocidade média de apenas uma noção dá apenas uma noção de como a partícula se desloca num dado intervalo de tempo, né? Como a gente comentou lá atrás. Porém, se você quer uma informação mais precisa, tem que ser definida a velocidade instantânea da partícula, tá? No instante t, como sendo o limite da razão Δx e ΔT, quando ΔT tende a zero. Tá? Então está aqui, né, a velocidade de t, o v de t, é o limite de Δx e ΔT, com ΔT tendendo a zero. E aí a exposição do limite, como todo mundo já conhece, x de t mais ΔT, menos x de t sobre ΔT. Tá? Isso aqui a gente acaba reconhecendo como a derivada, não é isso? dx sobre dt. Beleza? Continuando. Se mantivermos um ponto P fixo e considerarmos intervalos de tempo cada vez menores, né, vemos que a direção da secante entre os dois instantes de tempo vai se aproximando da direção da tangente. Né? Então você verifica aqui, ó, a secante aqui vai diminuindo, diminuindo até um ponto que ela chega a virar tangente. Tá? A velocidade instantânea é exatamente o coeficiente angular da reta tangente da curva, a curva do gráfico x de t, ou seja, a velocidade no ponto. Ok? Exemplo aqui, ó. Uma pedra é lançada no do topo de um prédio e suponha que a função de posição seja dada por x de t 5t quadrado, onde x de t está em metros e t em segundos. A origem do eixo x está no topo do prédio e seu sentido positivo é para baixo. Determine a velocidade da pedra em função do tempo durante o qual ela está caindo. Tá? Então, na prática, você quer a função da velocidade. Aí aqui tem, né, trazendo a exposição do limite, ó, a velocidade, que é o limite Δx ΔT tendendo a zero, dispondo esse limite, fica xt mais ΔT menos x de t sobre ΔT, e o x de t dado lá em cima foi 5t quadrado, né, que é a função do espaço. Aí assim, usando esse x de t igual a 5t quadrado e dispondo no lugar do t o t mais o ΔT, vai ficar com 5 vezes t, aqui ó, t mais ΔT ao quadrado, e a gente vai resolver aqui esse quadrado, vai ficar 5t quadrado mais 2t mais vezes ΔT mais ΔT quadrado. Aí faz a distributiva, chegamos nessa expressão aqui. Então x de t mais ΔT é tudo isso aqui. Bom, o ΔX, né, que é esse ΔX aqui, é x de t mais ΔT menos x de t, certo? Então x de t mais ΔT, que é esse cara aqui, é tudo isso. Tá? Colocamos ele aqui. Menos x de t, que é 5t quadrado. Aí fica um 5t quadrado aqui, um 5t quadrado negativo aqui, cancela, sobra só essa parte interna, ou seja, 10 de t ΔT mais 5 de ΔT quadrado. Trocando aqui no limite, né, do ΔX sobre ΔT, a gente vai ficar com a expressão dividida por ΔT, cancela-se os ΔTs, sobrando, a função virou 10t mais 5ΔT. E como ΔT tende a zero, né, vai sobrar apenas 10t. Mas claro, você sabendo que esse limite gera a derivada primeira, você já teria derivado aqui, né, e já teria chegado no ΔT. Beleza. A parte gráfica aqui também é interessante, né? Na física você tem que tanto ver a parte de contas quanto a parte mais abstrata, que é o gráfico, tá? De você olhar para o gráfico e mostrar para o aluno como é que o movimento está acontecendo ali. Então aqui a gente tem, né, no instante A aqui, no ponto A, aliás, você verifica que você tem uma reta aqui crescente, uma tangente crescente. Logo aqui você vai ter uma velocidade positiva, né, na situação. Nesse ponto B aqui, você está justamente aqui no seu, na sua origem, né, no seu zero, tá vendo aqui? E essa velocidade, por conta da aceleração aqui, né, você vai ter uma velocidade. Bom, aí ele vai subindo, continua subindo, aí ele vai naturalmente desacelerando aqui, tá, ó, por conta dessa curvatura, vai desacelerando. E chega no ponto máximo aqui. Ponto máximo, a velocidade a gente diz que é zero. Aí você vem na descida de novo,
Aí ele passa novamente a acelerar aqui, né? Aqui ele vem, acelera, desacelera, acelera de novo. Aí você vai ter uma velocidade agora negativa, que ela está no sentido contrário, porque ele está se movimentando para trás do eixo, né? No sentido contrário ao eixo. E por fim, né, ele vai reduzindo essa velocidade. Quando ele vai chegando aqui, ele vai tendendo a zero, né? Aqui. E a velocidade vai diminuindo. Tá? É interessante você mostrar isso para os alunos. Propriedades aí, enfim, todo mundo já manja aqui, a derivada principal que a gente vai estar usando, né? Assim, essa regrinha do tombo. Então a derivada da função t elevado a n é nt n menos 1. Né? Aí tem uns exemplozinhos aqui, enfim, sem novidades para a gente. A propriedade também, a questão da soma, né? A derivada da soma das funções é igual à soma das derivadas, porque a gente vai estar trabalhando com a função. Então você vai precisar derivar todos os termos, né? Sem problema nenhum. E aí vamos partir para um exemplo aqui, né? Peraí. Uma partícula move-se ao longo do eixo x de modo que sua posição varia com o tempo de acordo com x de t é igual a 8 mais 9 menos 2t cubo, com a posição em metros e tempo em segundos. Ele quer que a gente escreva o vetor posição da partícula em qualquer instante de tempo e depois no instante t 2 segundos. Então vamos para lá. É 8 mais 9t menos 2 cubo, né? Então o x de t é 8 mais 9t menos 2t cubo. Ele quer a função, né? Então vamos lá. O r de t. Né? O r de t. Bem, como é uma dimensão isso aí só, então vai ser o x de t, certo? Na direção i, ok? Vamos assumir isso. Então, se é o x de t na direção i, vai ser o 8 mais 9t menos 2t cubo, isso devagarzinho que aí ele obedece. 2t cubo na direção i. Beleza? Ok. Esse aqui é a função geral. Agora ele quer o vetor, né? Que eu não estou nem colocando o vetor aqui. Ó. Vetor no T2, né? Então vai ser aquele cara lá. Vai ser 8 mais devagar 9 vezes 2 menos 2 vezes 2 cubo, certo? Na direção I. Então isso aqui vai dar 8, 16, 18 menos 16, 2, 8 mais 2, 10, né? Então vai dar 10 na direção I. Tá? Esse é o R de 2, beleza? E esse é o R de T. Ok, e ele queria mais o quê? Depois, qual é a velocidade da partícula em qualquer instante, ou seja, geral, e depois no instante 3 segundos. Aí, vamos lá, o B. A velocidade a gente já viu, né? A velocidade aqui, o de T é H, é o dr. Opa, dt. Cara, um dia é um problema, outro dia é outro, mas enfim, vamos lá. RDT, que é quem? É o dx, né? dt na direção I, ok? Quem é o dx dt? Dx dt. Bem, derivando dessa situação aqui, o 8 vai embora, né? A gente viu lá que, enfim, a derivada de um número aí vai ser 0. O 9t é 9 mesmo, e aqui desce 6 menos 6, né? Então vai dar 9 menos 6t quadrado na direção I, né? Beleza?
Então, escrevendo certinho aqui, a velocidade no tempo. Na verdade aqui eu só fiz o dxdt, que eu não precisaria ter colocado i, não. Tá, não, aqui, é pra me sacanear, não é? Cara, eu juro que eu cliquei. Cliquei. Burrão, bora. 9 menos 6t quadrado, aí sim aqui eu coloco 9 menos 6t2 na direção i, ok? Beleza, agora ele quer no 3 segundos, então ele quer um v de 3 aqui. Aí mesmo esquema, 9 menos 6 vezes 3 quadrado na direção i. Você já viu quanto é que dá aí, né? 3 quadrado 9, 9 vezes 6, 54. 9 menos 54 menos 45 i metros por segundo. Ó, que unidade da velocidade é que a gente não colocou, mas tem que colocar, tá? Metros. Não? Ó, eu comendo bola aqui. Vou colocar certinho. Metros. Fechou, e aqui metros por segundo. Então, assim, é bem mais sossegado de fazer. Concordam? Bem, vamos voltar lá. Aqui, partícula, beleza. Bem, agora vamos lá para aceleração, né? Agora a gente já viu que existe essa possibilidade da derivada, então vamos lá. Uma outra grandeza importante para o estudo da cinemática é a aceleração, que descreve como velocidade varia com o tempo. Definimos então a aceleração média como uma variação de velocidade por uma variação de tempo. Então a aceleração média, T1, T2, é ΔV por ΔT. E a aceleração instantânea, por consequência, é o limite, né, do ΔV por ΔT quando o tempo tende a zero, que lá no final a gente vai ver que a derivada da velocidade pelo tempo, né, o dv/dt, vai ser exatamente a minha aceleração, ok? Então, uma vez que a velocidade já é uma derivada de dx/dt, né, você vai ter aqui, ó, que a aceleração dv/dt é na prática d dx/dt/dt, né, ou seja, d2x dt2. Então a aceleração instantânea é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, beleza? Então você tem um exemplo da partícula, você tem o x aqui. Se você quer essa partir de velocidade, você deriva uma vez. Se você quer chegar na aceleração, você vai derivar ela duas vezes. Aí está aqui um probleminha, você pode tentar fazer aí, tá? Para esse vídeo não ficar longo, bem facinho. E aí outra situação também, analisar a questão da aceleração no gráfico, tá? De velocidade e tempo. Pela mesma condição, pela inclinação, né? A ideia é você pegar aí no ponto, quando você vai na aceleração instantânea, você vai fazendo o tempo tendendo a zero, né? Aí você vai chegar na inclinação da reta tangente no ponto. Aí você vai obter a sua aceleração. E aqui também, né? A questão da aceleração, acompanhando a aceleração. Repare que assim, né? Movimentos, a aceleração ocorre em movimentos curvados aqui, né? Então você vai ter uma aceleração positiva aqui, beleza, acompanhando o eixo. No ponto B você vai chegar numa aceleração zero, porque aqui você vai ter, se você verificar, você vai ter quase que uma reta aqui, né? Lá em cima, quando você chega na velocidade zero, ele vai desacelerando, aí baixa na velocidade zero, aí depois ele passa a acelerar novamente, né? E chega na aceleração zerada de novo, por quê? Porque ele precisa acelerar para desacelerar, né? Então tem isso, ele começa a acelerar, desacelera, zera, aí vem, começa a acelerar de novo, desacelera, aí zera, aí acelera, desacelera, zera, né? Acelera, desacelera aqui, até chegar nesse ponto. Enfim, caso particular aí, que é do movimento retilíneo uniformemente variado, claro que a gente vai acabar pegando funções de espaço, de x cubo, x quarta, x sexta, tudo é válido, tá? A gente consegue descrever movimentos desse tipo. Agora, claro, no ensino médio a gente cai para o caso particular de aceleração constante, tá? Que você não vai ter variação de aceleração. E nesse caso, para aceleração constante, você vai ter sempre o quê? O gráfico de velocidade e tempo sempre será uma reta, tá? Então,
você vai ter que o A é ΔV por ΔT, escolhendo T1 zero, você tem que V1 igual a V0. Então, então temos aí que V menos V0 sobre T na prática. E aí você, a partir disso aqui, você chega na equação da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, né? E aí, claro, se você quiser verificar que é derivado aí e tal, você já fez isso lá no exercício atrás. A variação da posição, né, em função do tempo. A gente já viu que parte da velocidade, que é x igual a x0 mais vt. Como a aceleração é constante, você pode, nesses casos específicos em que a aceleração é constante, a soma da velocidade final com a inicial, a média delas, né, dá exatamente aí a velocidade como A é constante. Você vai ter aqui a velocidade final dele, vai ser v, né? Aliás, a velocidade média, eu estou confundindo aqui, peraí. A velocidade média do movimento vai ser velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2. Isso aqui você pode verificar no movimento de um trapézio, por exemplo, você consegue fazer essa prova. Se você substituir, né, a velocidade final, que é igual a V0 mais AT, e por isso aqui, ó, né, dentro da velocidade média, você vai chegar que a velocidade média vai ser quem? V0 mais V, que é V0 mais AT, sobre 2. Tá? Feito isso, vai ter 2V0 aqui, vai ter um AT, vai ter um 2 aqui. Né? Se você fosse cancelar esses dois, vai ter que aparecer um 2 aqui nesse termo. Então, V igual a V0 mais meio de A sobre 2. Tá? Isso é velocidade média, beleza? Se você substituir aqui agora, né, já que isso é velocidade média, que é isso, ou seja, ΔX por ΔT aqui na função, que é x0 mais Vt. E se você substituir justamente aqui, ó, já que é a velocidade média, né? Chegamos a esse trecho todo, é a velocidade média. Então você vai ter que x igual a x0 mais tudo isso aqui, ó, que é v0t mais meio de at quadrado. Aí você chega na equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Né? O pessoal costuma chamar, né, de sorvetão. Enfim, e aí ainda dando continuidade, se você fizer a junção, né, da equação horária aqui, da equação da velocidade e retirar o tempo, tá? Você vai chegar na conhecida equação de Torricelli, que é interessante, que permite a gente determinar o modo da velocidade ao fim de um deslocamento, tá? Partindo de apenas o modo da velocidade no início do deslocamento, sem saber o tempo decorrido. Essa equação ela me ajuda muito, tá? Quando eu vejo um problema que não me dá tempo nenhum, provavelmente eu vou usar Torricelli. Aí aqui, né, os gráficos de novo, a questão do x, né, agora a gente tem um gráfico de espaço-tempo. Como é que eu olho para a aceleração no espaço-tempo? Né? Se eu tiver assim, ó, uma concavidade para cima, eu vou ter uma aceleração positiva. Né? Num trecho em que eu tiver uma reta aqui, né, no x, ou seja, ele não sai do lugar, então eu tenho aceleração zerada só nesse ponto. Tá? E aqui nesse ponto, como eu tenho aqui uma parábola com cavidade voltada aqui para baixo, eu vou ter uma aceleração negativa, beleza? Aí assim, outro caso particular é a queda livre, né? Um exemplo bastante comum do movimento retilíneo uniforme é a queda livre de uma partícula próxima à superfície da Terra. Esse é o movimento de uma partícula com velocidade inicial vertical. Ela realiza um movimento retilíneo com aceleração constante apontando para baixo, o módulo dela é 9,8, tá? Em boa aproximação. Que é interessante que a gente não vai trabalhar mais com 10 não, tá, gente? Acabou aquela brincadeira de botar 10 na aceleração. Vai trabalhar com uma aproximação razoável, que é o 9,8. Portanto, escolhendo um eixo de movimento, um eixo vertical, um x apontado para cima, você obtém o AY, né? Ou seja, a aceleração de y, que é menos g. De modo que as equações fundamentais de queda livre são, né, a função, né, a gente troca de x, você está no eixo y agora, y0 mais v0yt menos meio de gt quadrado, e vy v0y menos gt. Aqui é interessante porque o sinal de menos, por quê? Porque eu apontei o eixo para cima e a aceleração é para baixo. Se você fizer questão de apontar o eixo para baixo, sem problema nenhum, desde que você utilize agora a aceleração como sendo um sinal contrário, né? Se você jogar o eixo para baixo. Mas não muda em nada, a questão só
você dizer para onde é que está indo o eixo e saber que a aceleração sempre vai apontar para baixo. Aí está aqui, né, um problema bem genérico. Se você tem aqui, né, o fulano jogou ele aqui, o objeto tende a desacelerar, né, porque a aceleração da gravidade está puxando ele para baixo, e ele chega no ponto máximo, que a gente chama de altura máxima, onde a velocidade é zero, e aí ele passa, volta a cair, né. E nesses trechos é engraçado assim, né, uma coisa já teórica. Se você calcular as velocidades na mesma altura, elas vão ter o mesmo módulo, só que elas têm sentidos opostos, tá? Então, quer dizer que aqui, ó, nesse trecho, essa velocidade que é para cima é a mesma dela, só que para baixo. Aí ele passa a cair, né? E você vê que conforme o tempo passa, os espaços vão aumentando, porque o movimento aqui é acelerado, né? Então ele vai percorrer trechos maiores em intervalos de tempo iguais. Como a aceleração é constante, o gráfico vai ser assim, ó, tá? Constante. A velocidade nesse caso, ó, ela cai, depois, né, que ó, desacelera, depois acelera. E o gráfico do espaço vai ser isso, né? Ó. Ele veio, chegou na altura máxima, depois voltou tudo aqui, né? Chegou na mesma altura, depois desceu mais um pouquinho. Bem, um exercício aqui para a gente finalizar essa parte, né? A questão do paraquedista é interessante. Ele trata de dois movimentos, na realidade. Né? O paraquedista salta e cai livremente por 50 metros. Em seguida, o paraquedas se abre e ele desacelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Quando chega ao solo, sua velocidade é de 3 metros por segundo. Aí ele quer saber quanto tempo o paraquedista fica no ar e de que altura ele saltou. Então, vamos partir lá e pegar essas informações. Né? Ele cai por 50 metros. Então ele tem, na realidade, dois movimentos aqui. Né? Vamos dividir isso aqui. Tem dois movimentos, né? Vamos apontar para baixo o eixo. Então vamos colocar o zero aqui e ele cai por 50 metros aqui. Tá? Ele cai livremente. Então o movimento aqui está sob a ação da gravidade aqui, que é G, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Opa. Nesse caso, mais porque eu apontei o eixo para baixo, tá? Beleza. Aí ele vai que, aí depois aqui ele abre o paraquedas, né? E aí ele cai com uma aceleração de... Aí ele desacelera a 2 metros por segundo, ou seja, inverte a aceleração aqui. E a velocidade final é de 3 metros por segundo. Ok. Então ele desacelera, então ele vai ter uma aceleração contrária de menos 2, né? Metros por segundo ao quadrado. E quando ele chega aqui, ele tem a velocidade de 3 metros por segundo. Aí quer saber, enfim, o tempo, né? É isso. Tempo para que ele ficou no ar. E que altura ele saltou. Beleza. Tem aqui 50 metros, vou precisar achar esse X aqui, né? É interessante que eu ache a velocidade nesse ponto também, né? Ele vem numa queda. Eu tenho aqui ó, o espaço. Você pegar a sua função, né? y0 mais v0t. Aí eu vou botar aqui mais, porque eu apontei o eixo para baixo. Mais g sobre 2t quadrado. Né? Essa vai ser a minha função regrada aqui. O y0 é zero, então eu cancelo. Né? A velocidade inicial é zero, porque ele saltou, então a velocidade inicial é zero. Então eu tenho que o y, que é 50 metros, é igual a 9,8 por 2 vezes t quadrado. Interessante, vou achar o tempo aqui nessa situação. Se eu isolar o tempo nessa situação, vai ficar como? Calma. Isso. O tempo aqui vai ser 2 vezes 50, que dá 100, dividido por 9,8. Nossa, e a raiz disso aqui, né? Tirando esse cara aí, bicho, dá quanto aqui? Dá 3,19 de tempo. Bom, 3,19 segundos. Beleza? Ok, o tempo tá aqui, né? Achei o tempo. Aí eu preciso achar o tempo aqui agora,
Mas quer ver? Eu vou achar essa velocidade, você vai ver como ela vai ajudar. Vou chamar ela de V1, tá? Como é que eu acho? V1 é V0 mais GT, tá? V1, V0 é 0, certo? Aí vai ser 9,8 vezes 3,19, que é o tempo que ele demorou para chegar aqui. Essa conta chata aqui dá 31,26 metros por segundo. Beleza? Achei. Ah, interessante. Com essa velocidade e essa velocidade, eu consigo achar quem agora? Usando Torricelli, eu acho essa distância, né? Eu acho a distância. É. Só que ele quer saber quanto tempo ele ficou no ar primeiro, né? Bem, vamos pela ordem. Quanto tempo para que ele ficou no ar? Que eu já tenho na minha mão. 3,19. Depois eu preciso saber o tempo que ele ficou aqui, ó. Né? Aqui eu vou ter que calcular. Mas tudo bem, vai. Vamos achar aqui. Aqui vamos chamar de V2, vai. Se eu preciso lá, então é V2 igual a V1, né? Aí menos o G, nesse caso o G não, né? A aceleração, vezes o tempo. V2, 3. Opa. V1, 31. Caraca, mano, parece que tá ficando pior. 31 menos 6, menos a aceleração, que é 2, né? Coloquei já o menos aqui, que é menos 2, vezes o tempo. Se eu for usar aqui, isolar o tempo será 3 menos 31,26, certo? Sobre menos 2, correto? Isso aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. 3 menos 31,26, dá 28,26, dividido por 2, dá menos... Menos não, né? Dividido por menos dá 14. 14,13 segundos. Ok, então quanto tempo ele ficou no ar? 3,19 mais 14,13. Isso vai dar 17,32. Então item A. Opa. Eu jogando o negócio para fora aqui. O A dá 17,32 segundos. Bom, o item B, que ele quer saber a velocidade final, não, né? A altura total, que já tem 50 metros. Então aí é só, você pode somar esse tempo e aplicar, enfim. Não dá para aplicar na equação, você tem que calcular aqui a altura a partir desse tempo. Ou, já que tem as velocidades, a gente pode partir para assim, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração ΔX, que é o Torricelli. Se você substituir velocidade final 3 quadrado, a inicial é o 31,26 quadrado, aí aqui mais 2 vezes menos 2, ó, tá? E foi o menos porque agora ele desacelerou. Menos 2 vezes ΔX, né? Se for isolar o ΔX, vai ficar como isso? Se cabe aqui, ΔX igual, vamos pensar aqui, 9
né? Aí menos, deixa eu fazer aqui, 31,26 ao quadrado dá 977,19. 977, ponto 19. Bom, isso veio para cá, negativo, esse cara é negativo, desce dividindo, né? Menos 4. Aí, 977,19 menos 9 dividido por 4 dá 242. Aproximadamente 242 metros. Aí, claro, né, o delta H total é os 50 metros e os 242 metros aqui, ó, tá? Bem na manhã. 242 mais 50, 292 metros. Então tá aqui, tá aqui. Beleza? Beleza. Aí, gente, enfim, aí só para terminar aqui a questão de da gente poder obter o x de t a partir de v de t, tá? E usar um pouquinho de cálculo aí. Como a gente viu, né, que a velocidade a partir de x de t e a de t e a partir de v de t, queremos agora fazer o processo inverso. Você obtém o espaço percorrido, x de t2 menos x de t1, a partir de v de t. Começar com um movimento retilíneo uniforme, né, onde a velocidade é constante. Se você pegar o gráfico, né, da velocidade, ele tem uma área positiva e uma área negativa, né? E por acaso, essa área vai dar exatamente o seu ΔX. Se você verificar, você vai pegar o valor da velocidade e multiplicar pelo valor do tempo, né, que é exatamente o ΔX, V0 vezes ΔT. Então, a área abaixo da curva nos dá um espaço para esse caso, tá? Isso, trazendo para o cálculo, faz a gente lembrar da definição básica de integral, né? Porque qual é o esquema da integral? Você vai reduzindo os seus tempos, né? Você vai obtendo, cortando os pedacinhos aqui, de forma que você vai obtendo a areazinha logo abaixo, né? Você aproxima de um retângulo e se você for fazendo isso tender a zero, tender a zero, tender a zero, basta você somar todas essas áreas, né? E essa soma de áreas a gente chama de integral, não é isso? Então eu posso dizer que a variação de x é a integral da velocidade, da função velocidade no tempo, né, de t1 até t2, onde você quiser. Então isso é válido. Se você aplicar para o caso comum, né, que a gente está falando, né, por exemplo, de movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração constante, onde o gráfico da velocidade é uma reta, basta você calcular a área. Se você calcular a área, você vai verificar que você vai chegar na função novamente, né? E escolhendo T1 zero e T2 t, você cai exatamente na função horária aqui. Ou seja, aqui a regra é válida também. Se você tiver uma função de velocidade, integrar a função velocidade, você vai chegar na função horária, ok? Aí, claro, você vai ter que achar a questão do x0, enfim, tem toda uma manhinha que você precisa fazer para achar isso aí, beleza? Enfim, dessa parte cinemática em uma dimensão, gente, é bem simplório, tá? Claro, são muitas informações, mas assim, espero ter mostrado para vocês a ligação que a gente tem do cálculo, né, diferencial integral, que como ele ajuda, né, e acelera a resolução de problemas, né? Imagina, se você conseguir ensinar isso para um menino do ensino médio, eu sei que às vezes é pedir muito, mas enfim, se você conseguir ensinar o básico da derivada para ele e mostrar dentro da física como isso é aplicado, ele consegue resolver muito fácil. E é já experiência própria, gente, eu já fiz isso e assim, aparentemente, pelo menos na minha experiência, os alunos têm uma compreensão, pelo menos da prática, né, de se fazer a conta é mais rápido, né? Tanto para isso quanto para vetores, cara. Quando você mostra componentes de i e de j em vetores, eles gostam e conseguem entender melhor. Mas enfim, a gente vai parando por aqui. A próxima aula, então, a gente vai falar sobre 2 e 3 dimensões, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.